Olá, sou Rose Gomes, sou idealizadora do projeto Sementes Diárias de Fé e quero primeiramente agradecer a todos vocês que acompanhado aqui as lives no meu Instagram, ali também no YouTube. Sou muito grata a todos vocês. E agora, ontem nós iniciamos a série, né, com escritores que souberam transformar a, as suas dores, seu sofrimento, né, em livros. O curso Sou Semente. Então, quando a gente fala Sou Semente, essa palavra, esse título, ele me veio assim do entendimento da gente reconhecer o que nós temos, né, dentro de nós. Então, deixa eu falar um oi aqui para Gleice, doutora Gleice. Oi, Daqui a boa pouquinho você tarde. fala. Daqui a pouquinho você fala. Guarda as emoções aí. Sim. Ai, ai. Então, como eu estava dizendo, né, todos nós temos que nos reconhecer que, como sementes, que nós temos em nós o sopro divino, nós temos em nós o DNA divino. Então, todos nós temos essa semente de Deus dentro de nós. Então, todos nós temos o potencial divino. Só que muitas vezes a gente se esquece, né, disso. Então, eu escolhi, assim, fazer o curso para que as pessoas pudessem usar as histórias de superação para escrever o livro e inspirar outras pessoas através das suas histórias. E é muito assim gratificante, né? Quando a gente consegue imaginar que todo sofrimento, toda dor, toda luta que a gente passa, de alguma maneira, isso nos dá experiência para a gente ajudar outras pessoas. Então, a palavra de Deus ela fala assim que Deus ele nos consola para que a gente possa consolar. Né? Então Deus ele é maravilhoso e como um pai tudo que ele permite que aconteça na nossa vida é para o nosso bem. Ontem nós tivemos a presença da Fabiana. Beijo, Fabiana, ela também está aqui acompanhando. É um exemplo de fé, de superação, né? Perdeu a filha, mas conseguiu, por meio da fé, se manter firme e sempre assim, sorrindo, sempre levando uma palavra, onde ela passa, ela tem né, essa palavra de fé, ela para poder inspirar as pessoas. Quem não acompanhou ontem, lá no YouTube, tem a live todinha, você pode acompanhar a história da Fabiana. Depois tem também o link, se você quiser ajudar adquirindo o livro dela. E também, se quiser entrar no curso para aprender, se você também tem uma história de superação, uma história de fé, e você também quer compartilhar com as pessoas, então você também pode, né? Qualquer pessoa tem o potencial para escrever um livro. Isso que é importante, porque ali no curso é através da autobiografia. Então a gente aprende a valorizar a nossa história de vida. E hoje eu trouxe aqui a Gleice, ela é farmacêutica e agora escritora também. Para quem não conhece, não sei se é nítido, se dá para perceber, né, que a semelhança, ela é minha filha, mas contudo eu chamei para ela participar como escritora, porque
ela participou do curso como uma aluna igual aos outros. Eu não dei, assim, privilégios, né? Isso para que ela também aprendesse, né, a valorizar e a concluir o curso, assim, realmente transformar a história que ela, de vida dela, né, em livro. É isso que nós devemos aprender a fazer. Valorizar a nossa história, porque muitas vezes a gente valoriza a história dos outros, né? Muitas vezes a gente valoriza outras pessoas como mais importantes, como mais inteligentes, que têm mais potencial, que têm mais capacidade, e a gente esquece de olhar que dentro de nós também tem o potencial divino, dentro de nós também tem esse poder, né, que nós devemos valorizar, que cada um de nós é único, e cada história ela é única, e tudo que Deus permite na nossa vida é para a gente manifestar através de nós a, a imagem e semelhança de Deus. Eu vou deixar a Gleice falar um pouco, senão eu falo demais. Se apresente, Gleice, fale um pouco de você, para as pessoas Olá para conhecerem. todo mundo, boa tarde. Como minha mãe já disse, né? Meu nome é Gleice, eu atuo hoje como farmacêutica. Estamos aí nessa quarentena, né? Então, como eu estou gestante, não estou saindo, já faz um tempo, mas foi uma oportunidade para mim, que nessa quarentena eu tive a oportunidade de ter esse tempo comigo mesma e poder escrever o meu próprio livro, né? Então, através aí do curso, eu usei esse tempo que estava em casa, né, que ainda estamos em casa, para transformar a minha história em um livro, né? Então, mesmo estando em casa, fui produzindo alguma coisa. Isso E para é mim foi muito importante, né? interessante. Que igual eu falei ontem, nós somos quem nós escolhemos nos tornar. Igual a Gleice, ela falou. Ela já havia iniciado esse curso há muito tempo. Aí, para vocês entenderem, assim, como que não houve nenhum privilégio por ser minha filha. Que muita gente concluiu o livro bem antes dela. Por causa do trabalho e porque conforme ela foi produzindo, chegou ali, né? Quando você começa a escrever sua história de vida, quando você começa a escrever as suas memórias, é muito bom. Até eu aconselho vocês que, mesmo que não façam o curso, que peguem um caderno, uma caneta, né? E tenham esse hábito de escrever. Porque quando você começa a lembrar, assim, escrever, você começa a trazer à sua memória coisas da sua infância tal, é interessante que você sente, assim, cheiro, você pode sentir, às vezes, assim, você percebe, parece que você está sentindo aquele gostinho daquela comida lá, quando você comia, quando você tinha 6, 7 anos. É incrível esse poder. Mas tem o outro lado, que quando você começa a escrever a sua história, quando você começa a escrever a sua autobiografia, você vai ter também que enfrentar os momentos ruins. Você vai ter que enfrentar as dores, né? E tem nesse momento que você começa a lhe mexer na ferida, naquilo que dói, e é essa a fase assim mais importante e mais interessante da autobiografia, é isso, que a hora que você começa ali mexer e tocar na ferida, é onde precisa ser tratado. E muitas vezes ali as pessoas elas empacam, né? Porque é difícil você mexer na dor. Só que assim, eu digo sempre, uma ferida, se você não cuidar, ela não sara. Você pode achar assim que tem um problema, você tem um trauma, você tem um bloqueio, você esconde ele
ali no cantinho, deixa ele quieto, ele vai. Não, aquilo ali, ele vai expandindo, ele vai atrapalhando a sua vida, ele vai atrapalhando outras áreas da sua vida. Eu, assim, era muito bloqueada por causa da ansiedade. Muito, muito, assim. Essa ansiedade, ela foi ficando pior, e as pessoas que estavam perto de mim até sofriam comigo, porque aquilo me travava, né? E através da escrita eu conseguia, assim, me libertar realmente. E comecei a escrever um livro, escrever outro, depois eu fiz o curso. Então, assim, quando você tira aquilo que está atrapalhando a sua vida, quando você trata aquela ferida, você sente, assim, a sua vida parece que ela destrava. Você sente, assim, que aquilo já não incomoda mais. Você passa a ter uma cicatriz e não uma ferida aberta, né? A Gleice, além do trabalho dela, ela também passou assim, né, Gleice, por esse processo assim de chegar uma hora e parar, né? Porque às vezes a gente tem assim uma certa resistência para sair, né, da nossa zona de conforto para ir para uma zona de enfrentamento, né? De você enfrentar, fala, não os inimigos externos, aqueles que você acha, mas enfrentar os seus inimigos, você mesmo, né? Os seus fantasmas internos, né? E a Gleice, ela passou por isso. Quer falar um pouco acerca disso? Sim, realmente. É igual muitas pessoas estão dizendo hoje, né? Como é difícil ficar em casa nessa quarentena, porque você ficando isolado, você começa a olhar para dentro de si. Então, assim, é a mesma coisa a hora que eu comecei a escrever o livro, né? Eu comecei a fazer uma retrospectiva de toda a minha vida, né? Da minha infância, apesar de ainda ser nova, né? Na juventude, mas assim, eu tive muita história, assim como muitas pessoas, né? Tem muitas histórias, muitas lembranças para contar. Então, assim, quando eu comecei a fazer essa retrospectiva da minha vida, eu comecei a identificar coisas que no dia a dia você não fica pensando, você não fica querendo voltar ao passado para vasculhar coisas, mexer em coisas, igual você disse, em feridas, né? Então, na hora de escrever, a maior dificuldade é a hora que você começa a tocar em detalhes, em sentimentos, em emoções, em coisas que você passou, né? Que foram difíceis para você e você ter que relembrar tudo aquilo de novo. Mas é igual eu estava conversando com meu marido, que a importância da escrita foi porque no momento em que eu estava lembrando das coisas que eu vivi e escrevendo, ao mesmo tempo eu estava sendo curada, porque conforme você mexe na ferida, expõe aquilo, você também está colocando para fora os seus sentimentos. Então, assim, ao mesmo tempo que eu fiz a retrospectiva, identifiquei coisas ou coisas que estavam no meu íntimo, eu também pude pôr para fora. Pude tirar isso de dentro de mim e colocar no papel, né? Então, assim, foi como se eu estivesse tirando um peso, né, de cima de mim, um peso de dentro de mim e me libertando. Então, assim, Interessante. esse foi o poder da escrita. Isso foi muito Esse é o poder, libertador. esse é o poder da escrita, para vocês terem assim noção que ela descobriu coisas de mim que não sabia e eu descobri coisas dela que não sabia. Mesmo a gente vivendo e convivendo, assim, né? Estando junta dia a dia. Hoje não mais, porque ela já casou, está construindo a família.
Para quem não sabe, né? Ela está grávida, eu vou ser avó. Mas é assim, muito gratificante, porque você começa a. É aquela frase, sabe? Todo mundo devia colocar em prática na vida. Plante uma árvore, escreva um livro e tenha um filho. Para você entender o poder criador que existe dentro de você. E na hora que você está escrevendo a sua história, você vai reviver emoções de quando você era criança, de quando você era adolescente, mas você pode ser curado rapidamente, porque você hoje está com outra cabeça. Então você hoje vai enxergar com outros olhos aquilo que aconteceu. Hoje eu vou falar especificamente assim de bloqueios, né, de traumas emocionais. E é um mal assim que acomete a maioria das pessoas. Não tem idade, como a Gleice falou, ela é nova. Eu sofria com ansiedade. Ela, apesar de ser nova, ela carregava um peso que assim eu não sabia que ela tinha isso, mas era assim um sentimento de, de rejeição, um sentimento assim ruim, apesar de, né, ela ter amor, de a gente sempre estar unida, sempre ter tudo, ela tinha esse sentimento. Então, assim, é muito difícil a gente abrir isso e falar publicamente, principalmente quem conhece a Gleice, quem me conhece, sabe que a gente sempre foi reservada. Eu, apesar de trabalhar há quase 30 anos com o público, eu, assim, a minha vida particular, eu sempre fui muito reservada. E o que aconteceu? A gente sentiu, assim, no momento que ela escreveu o livro, depois eu li, que nós que temos filhos, a gente tem que dar muita, assim, atenção para eles quando é criança. Porque eles enxergam as coisas diferentes da gente. Mesmo quando ela era criança, eu lembro de um dia, assim, que me marcou muito. Eu chorei muito aquele dia. Que ela chegou e ela falou assim: eu não quero ser sua filha. Eu não quero mais ser sua filha. Imagina, né? A pessoa tem 5 anos e fala para a mãe que não quer mais ser filha. E a mãe trabalhando 13, 14 horas, escuta isso. E eu fiquei assim, muito triste, eu chorei o dia todo. E eu falei assim, mas onde que eu tô errando? O que que eu fiz, né? E, e ela falou assim, não quero ser, eu quero ser filha de outra pessoa, você só trabalha. Você não tem tempo para mim, você só trabalha, você não fica comigo. Só que, como eu era separada na época, era só eu e ela, então eu tinha que trabalhar, né? Tinha muitas coisas para fazer, eu tinha que trabalhar. E eu tentei explicar para ela. Então eu falei, olha, eu tenho que trabalhar porque tenho que pagar isso, aquilo outro, eu tenho que comprar isso para você. Você vai para a escola, precisa disso, daquilo. Na hora ela falou assim, então tudo bem, vai, deixa do jeito que tá mesmo. Foi bem assim que ela falou, deixa do jeito que tá, eu vou ficar sendo sua filha. Mas isso, sentimentalmente, ela não resolveu isso dentro dela. Então, assim, e eu carreguei também isso muito tempo como uma culpa, sabe? Assim, por ter escolhido errado, talvez, né? Eu escolhi errado um pai para ela, eu fiz escolhas erradas, eu me culpava. Eu tenho que trabalhar tanto porque disso, por causa daquilo, então eu carregava isso e ela, esse sentimento. Apesar de ter, assim, tudo, nunca ter faltado nada, né? Mas faltava isso, ela se sentia assim. E esse, eu falo assim, é o mal da maioria hoje. Jovens, até adultos, que sente assim uma tristeza enorme,
que sente assim, que não é amado, que sente rejeição, que sente assim, solidão, mesmo estando assim cercado de pessoas, tem esse sentimento ruim, mas não sabe como lidar com isso. Como que eu vou? A pessoa pensa, né? Racionalmente, eu tenho tudo porque eu tenho esse sentimento. Eu não consigo entender. Às vezes a pessoa fala assim: eu tenho um marido que me ama, eu tenho meus filhos que me amam, porque eu tenho esse sentimento. Mas isso às vezes vem assim, lá da gestação. E conversando, né, com ela, depois que ela escreveu o livro, ela falando assim, nossa, eu consegui, assim, vencer isso, né, dentro de mim. Daí eu falei que o problema de tudo não era, assim, comigo, mas é que a gente não entende. Mas quando você está grávida, dentro, né, da sua barriga, ali, o filho, ele já ouve, ele já sente. E eu passei, assim, muita coisa na minha gravidez e isso acabou que afetando ela. Mas só que a gente não sabia e foi através da escrita, assim, que a gente pôde descobrir, né, isso. E hoje eu falo assim, depois ela vai contar no livro detalhes, né, conta bem detalhes, eu não vou aqui entrar em detalhes. Vocês, no final, vai ter o link. Opa, caiu aqui, gente. Peraí. No final vai ter o link. E eu vou colocar também o vídeo lá no YouTube. Você autoriza, Gleice, colocar o vídeo lá no YouTube? Público? Sim, Então, aí sim. depois eu vou colocar o vídeo lá no YouTube, vai ter o link. Ela fez uma promoção para hoje, tá? Aí vocês podem adquirir o livro, se quiserem se inscrever no curso. Aí vocês vão ler toda a história. Com certeza, eu falo assim, todos nós temos uma história para inspirar alguém. Todos nós passamos por alguma coisa ruim, por alguma dor, e tudo isso Deus permite para que a gente possa ajudar outras pessoas. A Bíblia fala assim que nós somos a carta de Cristo, que ela é escrita com o Espírito Santo para os seres humanos. Então, a nossa vida, tudo que nós passamos, né, toda a nossa superação, isso é para abençoar outras pessoas. Deus, ele é um pai amoroso, ele não permite nada que aconteça na nossa vida para nos ferir, né, para nos fazer mal. É sempre para nos abençoar e principalmente através dos nossos dons, através dos nossos talentos, das nossas habilidades, das capacidades, né, que Deus ele nos dá, para nós abençoarmos as pessoas e gerarmos valor na vida delas. Então, seja profissionalmente, seja como um ser humano, né? A gente tem por obrigação gerar valor na vida das pessoas, porque se a gente estiver aqui nesse mundo apenas para nos servir, aí a gente está fazendo a vida ser muito insignificante, né? E a vida ela é muito mais que isso, né? Muito mais do que a gente construir e adquirir coisas só para a gente. A vida é muito mais do que simplesmente você trabalhar, pagar conta. Principalmente, né? A vida é de quem se atreve, é de quem se dispõe a mudar, a realmente a enfrentar os seus medos, os seus traumas, os seus fantasmas, né? Se for necessário, não digo que todos, né, devam escrever sua autobiografia, mas todos sim precisam ter esse autoconhecimento, a autodescoberta, né? Você quer falar mais alguma coisa assim de acerca do curso, a dificuldade, qual conselho que você dá para as pessoas? O conselho que eu dou, né, para todos aí que estão
vendo, ou que depois vai ver o vídeo. Mas, assim, o que eu aprendi, na verdade, enquanto eu escrevia o livro, foram algumas coisas. A primeira delas, que eu aconselho, seria você ter um momento para você mesmo, né? O nosso dia a dia sempre foi muito corrido, né? A gente não tem tempo, não tinha tempo, né, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos entes queridos, né? A gente sempre teve uma vida assim muito corrida, né? O dia a dia é muito corrido, é faculdade, é escola, é trabalho. Então, assim, esse momento eu falo assim que Deus, ele sempre está presente, né? Em todos os momentos da nossa vida. E agora, nesse caos, nessa pandemia também, né? Não seria diferente. Mas isso serviu de lição, assim, para a gente ter esse tempo, né, consigo mesmo. E através desse tempo, você poder usar ele para fazer essa análise, né, da sua própria vida. Então, a primeira coisa que eu fiz, né, que eu aprendi durante o curso aí foi identificar o meu problema, né, fazendo essa retrospectiva na minha vida, o que aconteceu, né, os meus sentimentos, as minhas emoções, né, o porquê de ter esse sentimento de rejeição, de abandono, né, que eu carregava dentro de mim. Segunda coisa, o segundo passo, né, que eu tive na hora de escrever foi do perdão. Porque a partir do momento que eu identifiquei, né, onde estava o meu problema, o que tinha acontecido, as circunstâncias, né, fatos, as pessoas envolvidas. Então, assim, o sentimento do perdão, né? Segunda coisa seria isso. Você perdoar, né? Perdoar quem te feriu, perdoar as pessoas que te machucaram, né? Porque, assim, a gente pode ter se ofendido, né? Por causa de alguma circunstância, mas às vezes a pessoa que te feriu, ela não sabe, né? Às vezes ela foi induzida por alguma coisa que aconteceu com ela também no passado, né? Fez com que ela fizesse isso para você. Então, assim, o sentimento do perdão, você liberar o perdão para aquela pessoa, para aquele momento, para aquela ocasião. Tanto para você, né? Que nem você estava falando aí de carregar o sentimento de culpa, né? Às vezes eu deixei de fazer algo, né? As escolhas que eu fiz foram erradas. Então, assim, perdoar a si próprio, né? Para não carregar esse sentimento de culpa. E perdoar as pessoas que te machucaram também, né? Esse é o segundo passo para a libertação e para a cura, né? E outra coisa que eu pude identificar na hora de ler, de escrever, né, o livro, foi que Deus, né, na palavra diz que conforme a gente confessa, né, os nossos pecados, conforme a gente confessa uns aos outros, né, os nossos pecados e ora junto com alguém, você também é curado. Então, assim, quando você guarda as coisas para você, você fica com aquele sentimento, né, preso dentro de você. Então, assim, quando você compartilha isso com alguém, né, você pede, né, uma oração, você pede um conselho, você expõe o seu problema, você também é uma maneira de você ser curado, de você tirar aquilo, né, de ruim que está dentro de você
e pôr esse sentimento para fora. Então, assim, nesse momento você também, né, recebe aí a cura, né, a libertação. E, então, assim, não precisa necessariamente ser, né, uma expor publicamente, né? Não vai sair por aí contando para todo mundo, né, da sua vida, do seu problema. Mas eu falo assim, às vezes você tem um amigo, alguém mais íntimo, um pastor, um conselheiro, né? Talvez uma pessoa de oração em quem você possa confiar. Você ter esse momento de tirar esse peso, esse fardo que às vezes você carrega e poder compartilhar isso com outra pessoa, pedir uma oração, né? Orar junto. Então, assim, por conta desse sentimento que eu carregava, né, de rejeição, eu sempre fui uma pessoa muito, assim, eu era muito bloqueada, né, emocionalmente. Então, eu nunca gostei de me expor. Todas as vezes que eu ia me expor, né, por algum motivo, falar publicamente, eu sempre travava, né? Então, assim, para mim hoje, poder estar aqui, né, é um Aí desafio estão muito vendo já grande. que desbloqueou, porque o Paco começou a falar, deu a cordinha. Então, assim, isso é uma vitória muito grande, né? Poder estar compartilhando, né, a minha história com vocês. Porque, assim, eu sempre tive uma pessoa muito introvertida, né? Então, a partir do momento que eu não quis, né, expor assim para alguém os meus sentimentos. Mas aí que entrou a escrita, né? Que eu não sabia é que a escrita teria esse poder, né? Porque a partir do momento que eu comecei a expor, que eu comecei a escrever tudo aquilo, né, que estava dentro de mim, preso, foi como se eu tivesse assim, colocando tudo para fora, né? Mesmo não estando assim conversando, né, pessoalmente com alguém, mas isso tirou um peso de dentro de mim. Então, assim, eu aconselho quem quiser, né, ter essa oportunidade. Eu tinha, né, esse desejo, eu já tinha essa vontade de poder escrever um livro, porque eu sempre pensei assim, nossa, tudo que eu vivi, tudo que eu passei, sabe? Eu creio que não foi em vão. Eu creio que Deus tinha um propósito na minha vida e que através desse propósito ele ia usar para abençoar muitas pessoas, muitas vidas de pessoas que também estão passando por isso. Então, eu já tinha essa vontade, esse desejo de escrever, né? E aí, a partir desse momento que eu escrevi, eu consegui me libertar, né? Emocionalmente. Então, foi um prazer. Desbloqueou, assim, que escreveu o livro digital e impresso. E agora já está fazendo outro livro, sabe? É, agora não vai ser de autobiografia, vai ser outro tema. Mas é assim, eu falo, quando você tira aquilo que está te impedindo, aquilo que está segurando, né? Que está te travando, você pode, assim, despertar, né? Esse potencial. Eu falo que todos nós temos, mas a pessoa, muitas vezes, ela não se dá conta, né? Então, isso que ela falou é interessante, assim, porque ela tinha esse sentimento de abandono por vários motivos, tá? Depois vocês adquiram o livro, que ele está com uma promoção super especial que ela fez para quem acompanhar aqui a live. Mas, assim, uma coisa assim de lição para gente assim que é pai, que é mãe. Eu trabalhei muito achando assim que era certo e desde que ela nasceu, eu posso falar assim que eu me anulei para poder trabalhar e fazer tudo para ela.
E uma vez eu fui na psicóloga e ela falou para mim, você está fazendo errado. Você tem que se priorizar. Você tem que se valorizar. Você tem que pensar em você primeiro. Porque se você não se amar, se você não se priorizar, não se valorizar, você não pode transmitir isso. Ninguém dá o que não tem. Só que eu não entendia, eu era muito jovem, né? Ela nasceu, eu tinha 21 anos. Então eu achei, sim, que eu estava fazendo o melhor. Então quando ela fala da gente também, assim, liberar perdão para a nossa vida primeiro e depois para outras pessoas, é porque a falta de perdão, ela também é uma das coisas que mais trava o ser humano, que mais causa, assim, bloqueios emocionais, né? A falta de perdão é uma coisa, assim, terrível. E, e aquilo que a psicóloga falou para mim, sabe, na hora era um absurdo, assim, como que eu posso pensar primeiro em mim do que no meu filho, né? Mas, você veja bem, depois que aconteceu tudo, aí eu pude entender que realmente aquilo que eu não me valorizando, eu não me amando, eu assim, vivendo só para trabalhar, eu achando que era o melhor para ela, mas não, porque eu não estava dando a ela essa segurança emocional, né? E uma das coisas, porque tem outras, depois vocês vão ler lá no livro, mas é assim, sabe? A gente, como pai e mãe, às vezes a gente esquece, mas a gente precisa se amar, a gente precisa se valorizar para a gente poder, e se amar, assim, amar Deus, amar a gente primeiro, isso é o primeiro passo, porque daí você consegue dar amor, né? Se você não tem amor, você não consegue dar. Se você não se valoriza, você não consegue valorizar. Ao mesmo tempo é tão simples e por outro lado é tão complexo, porque é difícil você pensar, mas ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, se eu não me sinto amada, se eu não me valorizo, eu não posso fazer isso com outras pessoas. E quando você vai escrever uma autobiografia, principalmente que você vai publicar, você pode pensar, mas quem vai ler a minha história? Mas para quem vai ser interessante? Sabe, cada um é liberto de um trauma, de uma dor, cada um é curado de uma maneira. Porque eu falo que a escrita, ela faz você tirar as suas ideias da cabeça e pôr no papel. Ela faz você tirar os sentimentos do coração e pôr no papel. É algo assim, você consciente, você não percebe. É uma coisa inconsciente, mas é uma coisa prática. E quem me dera que eu tivesse descoberto isso antes, porque tanto tempo tomando calmante, tanto tempo indo para o médico com pressão a 22/13, quase infartando, quase tendo AVC de tanta ansiedade. E eu não sabia que eu ia ser curada assim, escrevendo. Então, quando eu escrevi, que eu senti assim, sair, literalmente, como ela falou, você sente sair um peso, você sente sair um peso da sua cabeça, um peso do seu coração, sabe aquele aperto que você tem no peito, você sente que tudo aquilo sai, você torna-se uma pessoa livre. E daí, publicar o livro e vender, isso é o de menos. Eu falo ao meu marido, se ninguém comprar, não tem problema. É só o fato de eu ser curada, de eu ser liberta, isso já é tudo. Então, é assim, quando eu fiz o curso, eu falei, eu não quero fazer um curso para ensinar pessoas a serem escritores mecânicos, para ir lá escrever uma história bonita para que as pessoas leiam, para que o livro venda. Eu não quero ser uma pessoa assim. Eu falei, eu quero ensinar o que aconteceu na minha vida, essa transformação. Então eu quero, através desse método prático, eu quero ensinar as pessoas a tirar as ideias da cabeça, pôr no papel. Eu quero ensinar as pessoas a tirar o sentimento do coração e pôr no papel para ser curada, para despertar o potencial. Eu falei assim,
Meu Deus. Hoje o negócio tá querendo parar aqui, gente. Até o negócio tá bloqueado. Então, aí eu falei assim, o vender, isso é o de menos, porque o mais importante é o valor que gerou na minha vida esse poder, né? E do mesmo jeito assim que eu consegui ser liberta dessa ansiedade e hoje, às vezes eu tô assim, meu filho vê, eu vou lá, pego uma caneta, papel, começo a escrever, ele fala, mãe, para, eu falo, não posso, eu não fica mais nada na minha cabeça. Tudo que vem na minha mente de ideia, tudo eu já vou lá, já coloco no papel. Eu falei, ansiedade nunca mais. Agora, papel e caneta são os meus amigos inseparáveis. E por isso que daí já nasceram outros livros, né? Que eu falo assim, que nasceram outros filhinhos, e hoje eu estou ensinando as pessoas a gerarem esses filhinhos também. Gente, eu não sei o que está acontecendo aqui. Então, assim, eu falei que eu estou ajudando as pessoas a colocarem esse poder, né, criador que tem dentro delas e despertar, assim, realmente o potencial, sabendo, assim, como uma semente que você que essa semente, você foi enterrada ali pelos seus problemas, pelos seus traumas, mas toda semente, ela precisa mesmo ser enterrada, porque uma semente, se ela não for enterrada, não tem como ela nascer, não tem como ela produzir frutos. Então, quer dizer, quando você se enxerga assim, que você tem dentro de você, mesmo você sendo pequenininha, uma semente pequenininha, mas você enxerga que dentro de você tem um potencial divino, gente, ninguém te para, porque daí você entende que, igual no livro dela ali, o tema, né? A minha graça te basta. Ela colocou o tema Grace, meu nome e minha história. Então, a minha graça te basta, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando você entende que de toda fraqueza, de toda limitação que você tem, mas você não precisa olhar para o tamanho da semente. Você pode olhar para o que está contido na semente, para o DNA divino que está dentro dela. E esse DNA divino, ele está dentro de nós, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, assim, isso realmente é maravilhoso, é uma coisa que não tem preço. E por isso que a nossa vida, a nossa história, ela deve sim ser valorizada. E nós, cada um de vocês que estão assistindo, vocês devem valorizar as suas histórias, valorizar a sua vida, os seus erros, os seus fracassos, se perdoe, né? E faça com que essa sua história ela possa inspirar outras pessoas, porque com certeza eu digo assim, depois você pode compartilhar essa live, se você quiser compra seu livro, presenteie a sua filha adolescente, o seu filho, porque muitas vezes a gente não sabe, gente, a gente não imagina, mas por que tem tantos adolescentes, tantos jovens que se suicidam, que se matam? É porque eles têm um sentimento que, apesar de ter tudo, muitos têm bens, têm dinheiro, têm uma família assim aparentemente estruturada. Mas por que ele se suicida? É porque ele tem dentro dele esse sentimento de abandono que ele não entende como ele vai resolver isso. A pessoa fica perdida. Então, na escrita, até quem quiser, assim, puder, né, presentear alguém que você conhece com esse curso ou com uns livros, faça isso, porque é uma maneira de você estar ajudando a pessoa a se descobrir. O autoconhecimento é fundamental na vida de todo ser humano. Não tem como a gente mudar nada, nenhuma situação,
se a gente não mudar primeiro a nós mesmos. Não tem como a gente resolver nada fora se primeiro a gente não resolver dentro de nós. Então, tudo é dentro de nós. A partir do momento que a gente se volta, né, para dentro, assim, a gente consegue ir lá no fundo e tirar isso, tirar esse sentimento, colocar no papel, compartilhar. Quando você consegue falar isso publicamente, quando você... Então, isso, assim, é uma grande bênção, é libertador, e não só no ponto emocional, mas em todas as áreas. Você pode, assim, despertar o seu potencial em todas as áreas. Eu estava também, assim, até espiritualmente meio assim, travada, estagnada, apesar de 30 anos ir na igreja, eu estava, sim, em comunhão com Deus, né? E eu falo que também uma das coisas, assim, que dá muita força para a gente, e também é um conselho, assim, que eu quero dar a todos, apesar de tudo, aconteça o que acontecer, sempre oriente o seu filho no caminho de Deus, no caminho da fé. Porque o que manteve a Gleice em pé foi isso, que desde criança ela aprendeu, né, a estar na casa do Senhor, a estar na presença do Senhor. Uma vez eu ouvi um programa no rádio, na época do AM ainda, tá? Vocês verem que faz tempo. E o radialista, essa história me marcou muito. O radialista, no final do programa, ele fazia oração para as pessoas que participavam. E uma mãe desesperada pediu oração para o filho que estava preso. E falou para o radialista, faça oração por meu filho para que ele possa ir na igreja comigo um dia. Aí esse radialista falou assim para essa mãe, mãe, eu vou fazer oração para o seu filho. Agora eu quero que você responda essa pergunta aí onde você está. Quando ele era criança, quantas vezes você levou ele para a igreja? Quantas vezes você ensinou para ele o caminho da fé? Hoje ele está numa prisão. Hoje ele está privado da liberdade. Mas quando ele estava livre, você desejou que ele fosse na igreja com você? Quantas vezes você levou ele na igreja com você? Então, o radialista ele falou desse jeito com aquela ouvinte, né? E isso me gravou assim muito no coração, porque muitas vezes a gente quer um futuro bom para o nosso filho, a gente quer que o nosso filho siga nos caminhos da fé, mas a gente não ensina o caminho. A gente não leva o filho para o caminho certo, a gente não leva ele com a gente ali para a igreja, a gente não ensina como ele orar, como ele ler a palavra. Então, como que depois, a hora que o filho ele cresce e ele vai para o mundo das drogas, do crime, aí é fácil eu falar assim, alguém pode ir lá falar da palavra de Deus para ele, pode trazer ele para a igreja, tirar ele daquele caminho. Então, é difícil, porque é uma responsabilidade que cabe a nós. E tudo que nós semearmos nesta vida, nós vamos colher. Isso é fato. Então, se você ensinar o seu filho no caminho certo, no caminho correto, no caminho de Deus, ele vai crescer, ele vai continuar nesse caminho. Ainda que possa, às vezes, fazer como o filho pródigo, né, que desperdiçou, mas ele volta, porque ele tem dentro dele a palavra de Deus ali, a palavra de fé, está ali no coração, a semente de fé foi plantada na vida dele. Então, assim, espero, né, que com a nossa história de vida, que a gente possa ter inspirado vocês, porque eu falo assim que de tudo que acontece, eu jamais sonhava em fazer live, jamais eu sonhava em ter um canal no YouTube, de falar assim para um público.
Até, assim, eu tenho o projeto Sementes Diárias de Fé. Esse projeto já fazia uns 7 anos que estava assim no meu coração e eu não colocava ele em prática. E depois, assim, que eu entendi que eu sou filha de Deus e que Deus me deu dons, talentos, habilidades que eu não devo enterrar, mas que eu devo usar para abençoar as pessoas, para gerar valor da vida das pessoas, eu falei assim, ó, deixa a vergonha de lado, deixa tudo, o mais importante é fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, do que agradar aos homens, né? Aos homens a gente não vai agradar a todos mesmo, mas se a gente estiver agradando a Deus, isso já é, assim, suficiente para nós, né? Então, que vocês possam, sim, refletir, né, nisso, valorizar suas histórias, valorizar até mesmo os seus erros, seus fracassos, não ficar carregando culpa, libera perdão, e também, assim, acima de tudo, pense em priorizar primeiro a Deus e depois a sua vida e a sua família. Você estando bem, você consegue transmitir isso para a sua família. Hoje, assim, a gente tem que ficar mais unido, né? E é muito difícil. A quarentena em casa é difícil. Por quê? Porque é no âmbito familiar onde nós somos mais feridos. Queira ou não, né? Mas só que também é no âmbito familiar que nós somos tratados, que nós somos abençoados. Então, que Deus ele possa assim estar abençoando cada um de vocês, que Deus esteja abençoando, né, os seus familiares. Quem puder, vai lá depois, compartilha esse vídeo, compartilha a live, adquire o livro, entra no curso. Se alguém não tiver condições, pode entrar lá depois, mandar uma mensagem no direct ou no Fale Conosco, que a gente vai orientar, né, as regras ali para você poder adquirir. Mas o essencial de tudo, não deixa nenhuma circunstância exterior roubar e travar, impedir que você desperte o potencial divino que existe dentro de você. Todos nós temos esse potencial divino. Então, não deixa ninguém falar que você não é importante, que a sua história não é importante, que não tem jeito. Tudo que você quiser, você pode, você consegue. E grave a palavra de Deus no seu coração. A graça de Deus, ela é suficiente. A graça de Deus, ela opera na nossa fraqueza, aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós somos limitados. Deus, ele é poderoso, Deus não é limitado, Deus é ilimitado, ainda que o mundo esteja em crise, o céu não está em crise, né? Deus, ele continua sendo o mesmo, de ontem, hoje, e será o mesmo eternamente. E Deus tem grandes bênçãos para entregar para cada um de nós. Então, que a gente saiba valorizar esse potencial divino que há dentro de nós e não deixar nenhuma circunstância, nada que é exterior, impedir, né, que esse potencial ele seja desperto, que a gente seja, assim, realmente, a gente viva realmente, assim, uma vida, né, de plenitude em todas as áreas, na área emocional, física, profissional, espiritualmente falando. Eu vejo assim, muitos às vezes brigam dentro das igrejas, né, porque querem às vezes ter uma oportunidade ali para pregar, para cantar. Gente, Deus fez tudo isso acontecer da gente ficar em casa, por quê? Porque o principal não é você ali dentro da igreja você pregar, é fora. Nós somos a carta
de Deus escrita e lida pelos homens, não é lá entre quatro paredes, né? É para o mundo. Então, quando a gente entende isso, é que a gente vence, assim, né? O medo, o bloqueio, e daí expõe, assim, publicamente para poder realmente abençoar as pessoas. Daqui a pouquinho já vai dar a hora da live encerrar. Grace, você tem ainda uns minutinhos. Quer deixar uma breve palavrinha de inspiração, de fé? Sim, Versículo? quero compartilhar algo que eu ouvi algumas vezes, que diz que o cemitério, né, é o lugar mais rico, né, porque estão lá que são enterrados muitos tesouros, né, então, assim, o porquê, né, por que o cemitério é o lugar mais rico, sendo que só tem mortos, né, então, a pergunta é essa, por quê, né, porque muitas pessoas, elas morrem cheias de sabedoria, cheias de experiências, cheias de coisas que deveriam ter sido compartilhadas, histórias, né? Ensinamentos, sonhos. Então, assim, que isso a gente não leve para a nossa vida, né? Mas que a gente possa levar a lição de que tudo aquilo que a gente tem aqui hoje, enquanto a gente está vivo, a gente tem que compartilhar, tem que transbordar para todo mundo que está ao nosso redor, né? Então, é isso que a palavra de Deus fala, né? Ir de pregar o evangelho, né? É você ir abençoar a vida de outras pessoas, ensinar outras pessoas, ajudar outras pessoas, né? Então, assim, de que maneira? Às vezes você não tem condição, né, financeiramente, mas através das suas experiências de vida, você pode compartilhar com as outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema, né, pela mesma dificuldade, né, igual você falou, muitos jovens, né, com depressão, com problemas psicológicos. Então, assim, isso que eu passei, que sirva, né, para muitos jovens, para muitos adolescentes, né, para eles se inspirarem e poder também, da mesma maneira que eu recebi a cura, né, emocional, que possa alcançar essas pessoas também, né, que estão com os mesmos problemas, que passaram pelas mesmas circunstâncias, né, que essas pessoas possam receber a cura igual eu pude receber, né? Então, que a gente não fique nada pra gente, né? Mas que a gente possa transbordar aí na vida de todo mundo. É isso que eu deixo de recado. Gente, vai dar horário aqui, daqui a pouco a live já vai encerrar. Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. E lembre-se, né, que a vida, ela é muito valiosa, que cada dia nós recebemos esse milagre de Deus. Então, o mundo, ele é de quem se atreve, né? É de quem se levanta e faz. Então, que a gente tenha sempre essa atitude, né? De tirar esse potencial divino que há dentro de nós e que a gente possa, sim, se atrever e ser ousado, né? Principalmente hoje, ser ousado em fé, ser ousado para anunciar boas novas e histórias de fé realmente e tornar assim não só a nossa vida, né, que ela é mais significativa, mas também a vida de outras pessoas. Então Deus abençoe a cada um. Amanhã às 15 horas, amanhã vai ser um pouquinho mais cedo, às 15 horas eu espero vocês. A história de um rapaz que ele é cego dos dois olhos, e ele, mesmo com a deficiência, ele conseguiu escrever o livro. É uma história emocionante. Então, Deus abençoe a cada um. Espero vocês amanhã às 15 horas. Beijos. Sim. Fiquem com Deus. Tchau. Amém. Tchau.